Café com Deus Pai. Devocional 14 de 366. Uma atitude de fé. Não podendo levá-la até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2, 4 e 5. Existem situações na vida em que analisamos e pensamos não haver mais jeito. Na história revelada a nós pelo Evangelho, vemos um homem com seu estado de saúde totalmente comprometido, sem esperança e com uma doença incurável. Logo no início do meu casamento com Michele, nosso filho João Pedro nasceu quando ainda tínhamos apenas 1 ano e 3 meses de casado. Logo em seu nascimento, nos deparamos com um enorme desafio, pois ao examinarmos após o parto, foi constatado um furo no início da coluna, indicando um problema de hidrocefalia. Michele e eu, muito novos na idade quanto no tempo de casamento, e ainda com desafios presentes do início da família, tínhamos a avaliação médica indicando um problema permanente. No entanto, o diagnóstico contrário que nos foi trazido gerou em nós uma atitude de fé, confiança e ousadia, assim como a dos 4 amigos do paralítico, pois somente Jesus poderia mudar o diagnóstico e trazer 100% a vida do nosso filho. E foi justamente o que aconteceu. O João Pedro nunca teve nenhuma sequela ou problema de saúde, pois Jesus fez um milagre em sua vida. Que circunstâncias da sua vida precisam de uma intervenção divina? O paralítico precisou e teve 4 amigos que o levaram até Jesus. Já o nosso filho teve Michele e eu intercedendo e declarando cura. Saiba que você não é diferente. Neste momento eu declaro cura, paz, alegria, restauração, libertação, vida abundante e prosperidade em seus caminhos. Deus quer que você seja parte ativa no milagre da vida. Sugestão de leitura bíblica é o Mateus 8 e a palavra-chave é iniciativa. Eu achei muito emocionante a parte em que fala aqui sobre o filho dele, o diagnóstico que eles tiveram logo quando a criança nasceu. Imagina que para os pais, assim, a gente é um diagnóstico que abala muito aos pais, qualquer coisa relacionada aos filhos. Então, imagina um bebezinho, isso deve ser difícil para os pais. E ali ele relata, né, que eles tiveram uma atitude ousada de fé e o filho não teve nenhuma sequela. E quantas vezes a gente tem pessoas que nos amam, orando por nós, cuidando da gente. Eu mesma tive uma situação ali, mais ou menos perto dos meus 15 anos. Por algum motivo, eu tive algumas convulsões. E aí, eu digo por algum motivo porque nunca foi encontrado nada, nem fiz diversos exames e nunca foi encontrado nada. Imagina, na época eu tinha só 15 anos, então para mim era tudo tão novo e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia o que estava acontecendo. E eu lembro que em uma das vezes a gente estava caminhando na rua e eu tive a convulsão e minha mãe estava sozinha comigo e nisso surgiu um amigo do nada, né, que na época a gente achou que era do nada, mas hoje eu entendo que foi Deus que colocou ele no caminho da minha mãe naquele momento. E aí ele conseguiu ajudar minha mãe para me pegar no colo, para ter uma atitude rápida de me levar para o hospital, porque minha mãe realmente tinha ficado em desespero e ela não conseguiria me pegar no colo para fazer tudo muito ágil ali, e era de noite também, então as lojas perto de onde a gente estava fechado. E aí ele apareceu e me ajudou e me levou. E eu lembro muito bem, gente, que quando eu estava lá no hospital, eu não escutava muito bem as coisas, assim, e eu fiquei com o meu olho fechado. E sabe quando tu enxerga tudo branco? Eu enxerguei isso. E eu lembro só da voz da minha mãe orando perto de mim, segurando a minha mão. E aí eu melhorei, depois daquilo a gente fez vários exames, a gente fez uma bateria de exames e nunca foi constatado nada. E depois eu nunca tive mais nada também. E eu fico pensando hoje o quanto a minha mãe teve fé, porque eu lembro exatamente dela segurando assim na minha mão e orando. Você já deve ter tido na sua vida uma pessoa assim de fé que orou por ti em algum momento da tua vida. A gente saiba também sermos gratos, que a gente saiba ter amor no nosso coração e que muitas vezes os nossos pais são as principais pessoas que fazem isso por nós. E depois, quando a gente vira adulto, constrói a nossa família, a gente também vai fazer isso pelos nossos filhos e aí a gente entende ainda mais a importância dos pais, a importância de valorizar, de honrar pai e mãe.
Então, que a gente possa ter atitudes de fé dentro da nossa família, com os nossos amigos, assim como aconteceu com o paralítico, assim como aconteceu com o filho, a gente também pode operar um milagre na nossa família com a nossa fé. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu desejo um ótimo domingo, um excelente dia. Sou Mayara Arnold e estarei todos os dias aqui para fazer o nosso devocional.